Espíritas, amai-vos, diz o primeiro ensinamento. Instruí-vos, diz o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Quantos, em nome do amor, fazemos tantas asneiras? É porque não é amor. Ou é porque o amor está muito contaminado de paixão, ou de sexo, ou de posse, ou de egoísmo, ou de dependência, ou de carência. Quantos conteúdos a alma traz que podem abafar esse amor. Alguns coexistem com o amor. E aí está a grande sabedoria de podermos lidar com isso para tratar essa amorosidade contaminada, a fim de que o ciúme ceda para que o amor cresça, a fim de que a paixão desague no amor e permaneça na relação, dando toque de romantismo que o casal possa experimentar, ou que um filho, que é objeto da paixão do pai, possa experimentar. Um pai que ama o seu filho, ele vibra apaixonadamente pelo filho. A vitória do filho, o avanço do filho, o casamento do filho, ele continua apaixonado pelo filho. A paixão não é contrária ao amor, ela tem que estar, no entanto, alinhada com a amorosidade. O que é amor? Querer bem. Então, quando você quer o bem a alguém acima do seu, isso é uma expressão de amor. Como aquele sentimento que Deus, na sua sabedoria e também na sua amorosidade, procurou fazer com que os seus filhos tivessem esse sentimento sublime, como aquele sentimento que vai ajudar na convivência, no crescimento pessoal, na comunicação interpessoal. O desafio de entender o amor é o grande desafio que os espíritos têm de conquistas de territórios íntimos. Aprender o que é amor e aprender a amar. Quantos confundem amor com paixão? E em nome da paixão, a gente abandona tudo. E costumamos ouvir, pelo menos nas novelas, também referendam, que a pessoa vai e abandona tudo e se manda. E vai viver com a pessoa em condições, às vezes, extremas. Como se diz coloquialmente, não, eu vivo com você até debaixo da ponte. Ora, da ponte nem os mendigos vivem, porque é uma subvida. Hoje nós chamamos de amor o ciúme, o apego, o desejo de controlar. Mas o amor, ele é tudo que não é isso. Ele é querer o bem do outro. Confundimos, às vezes, amor com impulsos biológicos, impulsos sexuais, mas o verdadeiro amor vem da alma. O amor é a síntese da vida. Quando nós experimentamos a amorosidade, nós somos capazes, portanto, de encontrar o finalismo da existência. É nessa perspectiva que o Espiritismo, evocando a tradição judaico-cristã, ele nos propõe esse exercício ousado daquilo que a gente mais fala, mas que é tão difícil viver, que é o amor, que pede passagem todos os dias. O homem normalmente chama de amor o sentimento de posse que ele tem em relação às coisas do mundo, às pessoas também. Mas o amor está acima disso. Jesus fez um indicativo, um apontamento interessante, que o amor está acima do sentimento de grupo, de família, de sociedade. Para Jesus, o amor é universal. O que vem a ser isso? É o amor entre todas as criaturas. É a expressão máxima. Se nós formos capazes de expressar o nosso sentimento maior em relação a todas as pessoas, então nós podemos falar que estamos aprendendo a amar. Mesmo com essa definição de amor, as pessoas se sentem desiludidas com o amor, se sentem incompreendidas, sozinhas, solitárias. Então, por que isso acontece? Só se desilude quem se ilude. Na maior parte das nossas desilusões, existem expectativas irreais em relação
aos relacionamentos. Nós aprendemos que quando nós somos bebês, nós estamos, e na barriga da mãe, nós estamos muito em fusão com a nossa mãe, nós estamos identificados e sentimos uma plenitude. Todo mundo que já viu um bebê sendo amamentado, ele tem ali uma conexão intensa. Nós crescemos com uma crença que precisamos de alguém para sentir aquela mesma sensação de plenitude e de amor. Poucas pessoas respondem que elas podem se sentir plenas com elas mesmas. Você pode sentir aquela plenitude admirando um céu azul maravilhoso, em conexão com a natureza ou com você mesmo, quando você se conecta com a tua essência. Muitas vezes nós construímos castelos em locais completamente impróprios para se erguerem castelos. E um desses castelos que a gente ergue é em relação a expectativas com outras pessoas. Não tem como aprender a amar o outro ou o que é o amor sem ter autoconhecimento e ter autoestima. Essas são as duas chaves da descoberta do amor, no meu entendimento. Autoconhecimento e autoestima. Quando eu passo a me valorizar, quando eu passo a entender o que eu sou capaz de fazer, quando eu estabeleço metas de crescimento, quando eu tenho amor por mim mesma, eu posso desenvolver a empatia. E na empatia, aprender a amar o outro. A maioria passa a querer que o outro, espera que o outro dê para ela essa mesma sensação. E a pessoa se desilude, porque uma necessidade não atendida, se eu tenho uma necessidade de alguém, eu quero que esse alguém preencha as minhas necessidades, me dê aquilo que eu não tive ou que eu achei que não tive, na infância, na adolescência, aí vem a desilusão. Um relacionamento, inicialmente, ele se baseia em sensações, mas ele não sobrevive das sensações, ele sobrevive dos sentimentos. E os sentimentos, para serem verdadeiros, eles precisam envolver renúncia, sacrifício, paciência, resignação, tolerância, compreensão e amor. Essas desilusões são verdadeiras. A grande questão é, uma vez que a gente já entende, já é capaz de admitir a sua existência, qual o melhor caminho daqui para frente? Diálogo, conversa, entendendo, por exemplo, qual é a função do casamento, ligação entre as pessoas, entendendo qual o papel que uma pessoa possui para a outra. Há uma infinidade de aspectos que a gente poderia chamar a atenção. Como as pessoas se sentem muito carentes, projetam no outro a solução para todas as suas angústias, para todos os seus vazios. E obviamente que o outro também está projetando a mesma coisa. Num primeiro momento, no momento de enamoramento, existe uma confirmação dessas expectativas porque há uma tentativa de realização, de compensação, de planificação. Mas isso não resiste alguns meses, porque logo depois cada um começa a mostrar suas fragilidades e como é. Então, o verdadeiro relacionamento ele se assenta nas qualidades, nas virtudes, nas coisas boas, mas também nas realidades mais duras, mais áridas, e é aí então que nós provamos o afeto. Uma vez eu ouvi que nós nunca nos desiludimos com a pessoa, nós nos desiludimos conosco, que colocamos a pessoa num patamar que ela ainda não estava. Então a melhor coisa é nós mesmos cuidarmos de atender às nossas necessidades, nos darmos atenção, nos darmos autoestima, carinho, apreço, aceitação. Então é muito importante que quando nós mesmos preenchemos as nossas necessidades, o contato com as outras pessoas ou vai ser de troca, ou então se não vier, nós não nos desiludimos, porque nós não exigimos que o outro nos dê aquilo que muitas vezes nós não tivemos. Então, como eu não tive quando criança, eu quero que o outro me dê. Mas às vezes o outro nem sabe, porque eu não sei pedir, ou então ele até sabe, você já pediu, mas ele não pode, ou ele não quer. Então, quando nós ficamos à mercê do outro, nós nos desiludimos, ficamos tristes, infelizes. Quando nós desenvolvemos em nós, nos damos, preenchemos as nossas necessidades, se o outro nos der, é lucro. Quando as pessoas se aproximam pela carência, elas estão unindo por uma necessidade que não é outra senão um egoísmo seu. Quantos confundem amor com dependência? Se agarram a alguém achando que amam, mas é carência. Analisando a teoria freudiana, vemos que o pai e a mãe têm um papel significativo no desenvolvimento da sexualidade da criança. O pai com relação à criança do sexo feminino
e a mãe com relação à criança do sexo masculino. Num determinado momento do seu desenvolvimento, a criança sente uma necessidade, uma curiosidade pelo contato físico do sexo oposto. Então, normalmente, o homem tem mãe e a mãe atende a essa carência. Ela tem contato físico, então ele pode estabelecer esses laços sem culpas mais significativas. Então, ele atende a essa necessidade. Bom, normalmente, a criança do sexo feminino teria o mesmo desenvolvimento. Numa determinada fase do seu desenvolvimento, ela vai desenvolver uma curiosidade, uma necessidade pelo contato físico masculino. E a quem caberia o papel de atender a essa necessidade? Ao pai. Mas nem sempre a mulher tem pai. Quando as pessoas se aproximam pela carência, elas estão unindo por uma necessidade que não é outra senão um egoísmo seu. Satisfazer uma necessidade íntima através do outro, que se traduz muitas das vezes como projeção no outro da minha dependência emocional, da minha necessidade de aprovação. Como projetar no outro necessidades minhas que eu espero que ele atenda. Isso é carência, isso não é amor. A carência e o amor e o apego, se nós fizermos um paralelo, se nós vamos ao médico, às vezes ele diz assim, você está com uma carência vitamínica. Quer dizer o quê? Que você está com falta de vitamina X, Y, Z. Quando nós falamos de afeto, eu fiquei carente, quer dizer, eu estou com falta de. E muitas vezes as pessoas buscam essa carência nos relacionamentos. Às vezes as pessoas procuram preencher dificuldades e carências emocionais, por exemplo, com alimentação. Por isso que muitas vezes eu peço para as pessoas se perguntarem, você está com fome de quê? Será que a fome é fome física? Ou será que é uma carência afetiva? E quando chega a idade adulta, em que ele deveria procurar um parceiro sexual para um relacionamento adulto, ela sofre de carência afetiva. Quando você começa a se analisar, e você faz a pergunta, tá bom, mas essa carência, ela vem de onde? E se ela vier de uma tenra infância, quando você era muito criança, uma das possibilidades é você começar a cuidar da tua criança, em vez de querer que os outros cuidem. Porque senão você entra numa relação, seja com afetivo, seja no trabalho, seja nas amizades, ou até no campo religioso, você escolhe um guru, um mestre, um médium, e aí você começa a transferir essa carência para que o outro supra essa carência. Assim como tem os suprimentos de vitamina para suprir, muitas pessoas buscam fora suprir essa carência. Quando você tem dependência emocional e você tem o que a gente chama de carência afetiva, a sua autonomia individual e a sua autoestima está na mão do outro. Então você faz qualquer coisa para o outro lhe aprovar. Então é quando começa a ter as submissões. É onde você se submete a abusos, muitas vezes emocionais e físicos, apenas para receber migalhas da atenção daquele que você idolatra ou daquilo que você deseja ou que você acha que você ama. O amor não. O amor é uma coisa que não tem condições, né? A ponto de que, vamos dizer assim, quando o comportamento do outro fere minha autoestima, eu falo, né? Ou quando ele subtrai de mim a minha autonomia individual, eu posso conversar sobre isso. Não existe uma relação de dominado, né, e dominador, não existe. O primeiro passo é admitirmos-nos merecedores desse amor. E o grande problema nosso é a nossa autoestima tão baixa que nos coloca e que inviabiliza vivenciar esse sentimento. O amor é, portanto, um sentimento muito mais profundo que pede nos relacionamentos um crescimento individual, uma estruturação própria do indivíduo, um compromisso consigo mesmo. Quando o amor pede passagem, efetivamente, à luz do pensamento espírita, é para que possamos experimentar a amorosidade de tal forma que o amor seja sempre mais amor. As pessoas pensam que o amor é muitas vezes o apego. Elas se apegam a pessoas e elas acreditam que é amor. Outras acreditam que a paixão é o amor. Outras acreditam ainda que a obrigação é amor. Jesus deu o exemplo, amor incondicional. Eu sempre brinco, eu não teria coragem de Jesus. E ao mesmo tempo que Jesus distribuiu o amor através das suas palavras, dos seus atos, enfim, coisas que nós fazemos todos os dias. A grande questão é a forma que ele fez. Ao mesmo tempo que ele fez tudo isso, ele disse, olha, eu não tenho nada de especial, eu não sou único. Ao contrário,
todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus. É uma questão que merece bastante reflexão. Olhar, sim, esse belo exemplo, entender onde nós estamos e qual o caminho para chegar até lá. No exercício do dia a dia, da paciência, da tolerância, do carinho, das experiências, aprender a amar. Fora da caridade não há salvação. Muitos associam isso à salvação celeste, mas no momento em que você sai de si mesmo e faz um bem a alguém, não é Jesus que baixa, não é espírito amigo, não é um processo sobrenatural, algo mágico realmente acontece. Você olha no espelho e diz, eu não sou tão ruim como eu pensava que era. E no momento em que você não se sente tão ruim como pensava que era, você passa a aceitar e se torna receptivo ao amor e você nota que tem tanto amor ao seu redor, você que nunca notou. Com o exercício do que o Espiritismo começou a chamar que fora da caridade não há salvação, por quê? Porque caridade é exatamente um treinamento para sair do egoísmo, para sair do orgulho e da necessidade de satisfação dos nossos desejos ou das nossas nesses impulsos físicos mesmo que a gente tem, de fome, de frio, de medo. Quando você ama, você deixa de comer para o outro comer. Isso é totalmente antibiológico. Então, se não é biológico, de onde é? É amor. Então, como é que você pode saber se o que você está sentindo é realmente amor? Você seria capaz de estar com essa pessoa em meio ao sofrimento? Quantas pessoas abandonam os outros, os lares, os filhos, os pais, o parceiro, a parceira, em nome de alguém que ama, que na verdade não é amor. É uma paixão esfogueante, arrasadora, e que depois que a pessoa cede ao seu impulso, somente mais tarde a pessoa se dá conta de que não era amor. Era uma pulsão de paixão tão arrasadora que não respeitou a mínima ética, e você rompeu com regras e normativas mais básicas, às vezes, para se entregar a um grande amor, que era uma grande ilusão, gerando mais tarde sofrimento. Muitas pessoas confundem amor com outras coisas. Por exemplo, a amizade. A amizade é uma forma de amor. Você quer bem àquela pessoa, só não tem a conotação sexual. Então, o que é amizade? É um amor sem interesses sexuais, por assim dizer, ou a fraternidade. Então, nisso. Só que fica na seguinte maneira. Se você me ligar, eu te ligo. Se você me convidar para sair, eu chamo você para sair. Se você me contar seus segredos, eu conto os meus segredos. Isso é amizade? Não, o nome disso é comércio. São relações comerciais. Eu lhe dou algo de um valor, você me dá algo de valor equivalente e nosso relacionamento procede. É um relacionamento comercial a longo prazo. O egoísmo é o centro de todos os nossos problemas, porque egoisticamente nós queremos as coisas, queremos as pessoas. Nós não pensamos em nos dedicar às coisas e às pessoas, aos eventos humanos. Então parece que estamos na contramão do que deveria ser a realidade. Então, como é que você pode saber se o que você está sentindo é realmente amor? Você seria capaz de estar com essa pessoa em meio ao sofrimento? Então, para a gente saber o que é amor, tem que pensar que coisas difíceis podem acontecer. E em meio dessas coisas difíceis, quem você gostaria que estivesse com você? Nós colocarmos os seres humanos no centro do nosso interesse, estaremos demonstrando que não apenas amamos, como temos coisas boas para oferecer. Quando amamos, nós temos a capacidade de, principalmente, aprendemos a nos colocar no lugar do outro, que é a grande dificuldade nossa. Nos colocar no lugar da esposa, no lugar do esposo, dos filhos, dos pais, e compreendê-los em relação às suas imperfeições, considerando que somos imperfeitos também. Amar é a gente ter consideração, espírito de fraternidade, de solidariedade para com todas as pessoas indistintamente. Nós podemos encontrar uma relação amorosa, aquilo que nós chamamos de encontrar o amor, quando nós temos olhos de ver. E aquilo que nós estávamos colocando, quando eu sou capaz de escolher, quando eu sou capaz de saber o que é bom para mim. Quando o fariseu perguntou para Jesus qual era o maior mandamento da lei,
ele respondeu, anota aí o primeiro, ama a Deus acima de todas as coisas. E anota o segundo também, ama o teu próximo como a ti mesmo. Para eu conseguir amar alguém, eu tenho que primeiro me amar. Vou dar um exemplo. Por mais que falem, um sonho, as mulheres são, em termos culturais, assim, né, projetadas, desejo do casamento. Então, um sonho se casar. E se casar com quem? Com o príncipe encantado, né? Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida. Multiplique. Então, com isso, se cria no inconsciente esse desejo, né? Aí imagina que um homem maravilhoso, incrível, rico, o príncipe encantado, chega para você, eu te amo, quer casar comigo? Qual seria, normalmente, a receptividade desse convite? Sim. Mas não é isso que acontece, né? O primeiro pensamento é muita areia para o meu caminhão. Aí tem coisa. Por quê? Porque como você não se sente merecedora disso, qualquer oferecimento que você ache que é exagerado, você reage mal. Você se ressente. Talvez você até aceite, diga sim, mas vai passar a vida esperando, na expectativa de que não dê certo. E no dia que não dá, você diz, não disse? Sabia. Será que não deu certo porque não ia dar ou você criou as circunstâncias para que não desse? Então, na psicoterapia, o que a gente vê mesmo é que na maior parte das vezes o sofrimento vem de dentro de nós. Então, para a gente viver o amor plenamente, nós temos que melhorar a nossa autoestima. Quando nós temos amor e a compreensão da vida imortal, fica mais simples de nós entendermos a vida. Claro que é um exercício diário, é um exercício que requer esforço, porque o amor para a gente ainda não é uma questão tão natural quando se trata dos outros, né? A gente tem o hábito de amar os familiares, mas o amor, segundo Jesus, é o que faz com que nós possamos viver melhor. O Centro Espírita deve multiplicar os ensinamentos morais de Jesus de Nazaré, porque eles encerram todo o código de ética que a humanidade precisa. O que é o código de ética da humanidade? É realmente o estabelecimento de princípios que fazem com que os homens se reconheçam como irmãos. E se reconhecendo como irmãos, obviamente, diz Allan Kardec, vão viver no regime da verdadeira fraternidade. No regime da verdadeira fraternidade, ninguém passa necessidades, porque uns suprem as necessidades dos outros. Mas o nosso mundo ainda é egoístico, né? Vivemos num mundo onde o exercício maior é do egoísmo e cada um quer o melhor para si em detrimento dos demais. A missão da Casa Espírita é exatamente ensinar as pessoas que nos mandamentos de Jesus, ama o teu próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas, ele sintetizou que toda a nossa vida, se nós tivermos amor, nós vamos superar falhas, dificuldades. A missão do Centro Espírita é levar o conhecimento do Evangelho, o consolo às pessoas. E o que é esse consolo? É ensinando que, através do amor, nós podemos compreender o nosso semelhante, superar as nossas perdas, ultrapassar qualquer dificuldade. Portanto, a base da doutrina espírita é amar. E o Centro Espírita realmente contribui para isso. Portanto, quando nós observamos a amorosidade, pedindo passagem, nós nos damos conta de que é só com amor que nós entreveremos conhecer o divino, Deus, o nosso supremo Pai maternal, ou a nossa suprema Mãe paternal, que detém e dispõe da amorosidade como sendo a sua alma, como você bem propôs. E nessa perspectiva, nós vamos poder entender que só através do amor nós lograremos encontrar o Criador. Mas de que ninguém consegue encontrar o Criador se não encontrar o outro. Mas ninguém consegue encontrar o outro se a si mesmo não se encontrou. Então o amor é um processo de encontro no qual eu e você, em nos encontrando, descobrimos que o divino permeia a nossa relação. E isso está posto num poema com o qual eu quero encerrar o nosso programa de hoje. É um poema de Rabindranath Tagore, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Procurei-te,
desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3. O próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale. Nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Rabindranath Tagore. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho.